Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula. E na nossa aula de hoje é a nossa última aula do capítulo 6 do Sermão do Monte. Então, para a gente fechar o capítulo 6 com muita grandiosidade, o nosso Senhor finaliza lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, onde ele diz: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E é assim que ele finaliza o capítulo 6. Vamos orar para essa nossa última aula? Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por tudo, só temos a te louvar e te agradecer. Obrigado por tudo que tu tem nos ensinado até agora, Pai. É de muito bom grado que nós recebemos a tua palavra e que a tua palavra, dia após dia, cada vez mais possa entrar e tocar em nossos corações, Pai. E que tu venha ser louvado e glorificado, não só através de palavras, mas através das nossas ações, Pai. E assim te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, o capítulo 6 foi um capítulo muito especial, porque no capítulo 6 nós tratamos já com muito mais profundidade sobre a ideia de relação entre os homens e Deus. O começo do capítulo, Deus tratou conosco, Jesus tratou conosco a nossa relação com outros homens. Cuide para que não sejam vistos sobre as esmolas. Cuide para que não orem, para que sejam vistos. Mas antes, ore em secreto. Não permita, não faça de modo o jejum, de modo que as pessoas vejam que você está em jejum, mas antes, lave o rosto, né? Transforme sua aparência para que as pessoas não saibam que vocês estão jejuando, para que as pessoas não saibam. Então ele está tratando muito da nossa relação com o próximo. Depois, ele já foi direto tratar a nossa relação com Deus, falando sobre tesouros na terra e principalmente a nossa relação com a eternidade. Então, Jesus, ele conclui esse enorme bloco falando sobre tesouros no céu e na terra. Ele agora, em nossas últimas aulas, todas falando sobre ansiedade, confiança em Deus e a nossa relação com o mundo. Ou seja, tudo isso é um enorme bloco para falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Tudo está conectado. Então, Jesus caminhou até aqui. Vamos resumir um pouco do que a gente viu nos últimos capítulos. Tesouros na terra, onde o nosso coração ele fica dividido entre o que é tesouro aqui da terra e os tesouros eternos. O quanto a gente valoriza os tesouros aqui da terra, busca, procura e esquece ou não dá valor para o que é eterno. E Jesus nos mostra o óbvio disso. Nos mostra sobre os olhos maus, o quanto nós muitas vezes temos olhos maus, uma visão distorcida da realidade. Jesus também falou sobre não servir a dois senhores, né? Ou você serve um ao outro, ou você vai agradar um e rejeitar o outro. E Jesus agora falou sobre a ansiedade, a consequência inevitável de tudo isso, a consequência inevitável por acumularmos tesouros sobre a terra. Então, veremos agora uma questão que é o seguinte. Jesus ele está revelando uma forma errada de viver sobre o mundo. Primeira coisa, antes da gente entender esse último versículo, precisamos entender o quão importante esse tema é. Caso a gente não tenha percebido, Jesus repete 3 vezes.
essa ideia. 3. Versículo 25. Não vos inquieteis, não se preocupem. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, não se preocupem. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis, não se preocupem. 3 vezes. Ele repete a mesma coisa 3 vezes. Isso pode parecer nada, mas isso é muito importante, porque isso revela muito sobre a própria fala de Jesus e o que ele pensa. Primeira coisa, quando eu repito um alerta para você 3 vezes seguida, no mínimo, nós devemos raciocinar que o que ele está falando aqui é muito importante. Mas é tão importante, que precisou ser repetido 3 vezes. Então, Jesus já está querendo mostrar para nós aqui que é uma situação, uma coisa de uma gravidade que não é normal. Não é qualquer coisa. A gente não pode considerar como se fosse qualquer coisa. Então, Jesus aqui, ele está assumindo um papel de um pastor. Ele está ensinando a nós. Só que ele é um pastor que está ensinando, olha, não andeis ansiosos. Repito, não andeis ansiosos. Repito novamente, não andeis ansioso. Percebe a importância? Então, isso não é só um simples detalhe secundário. É Jesus querendo nos mostrar que o assunto que ele está falando aqui é um assunto de muita importância. Cristo, ele não trata a ansiedade e a preocupação como um assunto pequeno, um tópico pequeno. Por quê? Porque a ansiedade, desde cedo, Jesus ele quer mostrar para nós que a ansiedade ela é perigosa, ela é algo ruim, ela é capaz de deturpar nossa visão, destruir nossa fé, rouba nossa paz, ela nos enfraquece espiritualmente, ela nos tira a obediência, ela nos faz duvidar de Deus, ela tira a nossa confiança, ela rouba o nosso coração e faz com que a gente perca o sono, com que a gente não durma e muitas outras consequências. Certo? Então, dito isso, vamos analisar com mais cuidado essas 3 sequências que Jesus fala. O primeiro, não vos inquieteis. Jesus, ele está se tratando do quê? Necessidade presente. Qual que é a minha necessidade presente? Comida, bebida e vestuário. Essa é a minha preocupação do presente. Segundo, não vos inquieteis. Jesus já está falando, não vos inquieteis, porque é os pagãos que fazem isso. Então, Jesus, ele diz, primeiro, não vos inquieteis com o presente. Com o que vocês vão comer hoje, beber hoje, com o que vocês vão se vestir hoje. Não vos inquieteis com isso. Aí Jesus, de novo, ele reforça o argumento. Por quê? Eu vou dizer, não vos inquieteis, porque os pagãos fazem isso. Os gentios que procuram essas coisas, e vocês não são gentios. Portanto, meu terceiro argumento aqui é o seguinte, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aqui a gente pode pensar o seguinte, eu acho muito legal o que acontece aqui, porque muitas das vezes a gente pensa consigo mesmo. Versículo 33. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A gente pode pensar consigo mesmo, e muita gente pensa assim, que tipo, cara, esse versículo ele é muito poderoso, não é? Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Nossa, palavra poderosíssima.
a gente olha para essa passagem e pensa, não, tudo está resumido aqui. É isso. Isso daqui praticamente resume a Bíblia quase inteira. É buscar Deus em primeiro lugar, não é? Não há mais nada o que complementar nesse versículo. Ou seja, como se aqui fosse o clímax da passagem. Só que daí, Jesus, ele chega para nós e diz, espera lá, que eu não acabei. Então, é sempre curioso a gente pensar, ué, mas essa passagem é tão poderosa, assim, parece que não dá mais para complementar ela. O que o Senhor vai acrescentar mais nessa passagem? Aí ele diz, dá para acrescentar mais. Não é o clímax ainda. Essa passagem ainda não está completa. Percebe? Então, como que ele completa? Dizendo, não se preocupem com o dia de amanhã. Mas o que isso significa? Primeiro, não vos inquieteis, presente. Segundo, atos como paganismo. E terceiro, futuro. Quando Jesus usa esse terceiro, ele está ampliando. Ou seja, não dava só para parar ali em buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ele precisava ampliar para onde? Também para o futuro. Ele precisava ampliar para o futuro, para cobrir o todo, a totalidade das coisas. Porque agora ele não está só cobrindo o presente, os meus atos pagando no presente, mas ele está cobrindo o futuro também. E é importante. Mas vamos entender isso melhor com mais calma. Primeira coisa que a gente precisa entender, a forma que Jesus vê sobre a preocupação. Porque vamos raciocinar o óbvio. Se eu alerto, por exemplo, vocês sobre alguma coisa 3 vezes repetida, no mínimo a gente precisa raciocinar que o que eu estou falando aqui é muito importante para eu ter repetido 3 vezes, não é? Da mesma forma, Jesus, ele está querendo mostrar para nós algo sobre a preocupação e a ansiedade. Mas em específico, preocupação. Preocupação, Jesus ele quer mostrar para nós que não é só um sentimento. O problema é que muitas das vezes a gente confunde a preocupação como um sentimento. E esse é o erro no qual a gente cai e não entende o porquê desse alerta. A preocupação, podemos pensar nela como uma espécie de entidade, um poder. Não é que a preocupação ela tem um poder. A preocupação ela é um poder. Ela se torna um poder. A preocupação, ela não é apenas uma fraqueza, ela não é uma sensação, ela é um poder, ela é uma força ativa, atuante. Ela argumenta conosco. E isso é muito comum a gente ver nos cristãos. A preocupação de tal coisa, onde a gente fala, mas você está preocupado com tal coisa. Eu chego para você e falo, olha, você não precisa ficar preocupado com essas coisas, entende? Você não precisa ficar preocupado porque hoje você está com dificuldade, entende? Mas você não precisa ficar preocupado. Ah, mas. Sempre o mais. Inclusive, recentemente, eu parei para refletir comigo e uma pessoa falou isso para mim. Poxa, mas Lucas, você não percebe que você sempre tem um A mais? Sempre um A mais é o que quebra a gente. Isso é consequência da preocupação. Isso é uma atuação ativa da preocupação. Porque a gente fica pensando na nossa cabeça, ué, mas e se acontecer? E semana que vem? E ano que vem? E como é que ficam as coisas? Porque a preocupação nunca se satisfaz. A preocupação, ela é um poder tão poderoso que às vezes Jesus ele aborda aqui logo no começo
tesouros tesouros nos céus e tesouros na terra. O que é tesouros na terra? Uma pessoa que está se preocupando com hoje. Ela está preocupada aqui com o presente, ou com acumular tesouros agora. Ela quer tesouros agora. Então, Jesus diz, olha, não podemos ficar ansioso com o presente. Assim como ele também fala dos lírios. Não fique preocupado com o presente. Só que a ideia é, nem todo mundo é preocupado com o presente. E é por isso que Jesus está complementando aqui. Nem todo mundo é preocupado com o presente. O problema é que quando a ansiedade ela não consegue te atingir no presente, a tendência dela vai ser se desviar para outro lugar. O que existe além do presente? O futuro. Então, se ela não conseguir te afetar no presente, ela automaticamente vai ser transferida para o futuro. Automaticamente. E isso leva a gente a automaticamente não pensar no presente, mas e o amanhã? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir tal coisa? Será que vai dar certo? Como é que vai ser o amanhã e tal? Aí esquece do presente, pensa no futuro, cria cenários futuros e o que acontece? A preocupação ela se mostra uma coisa muito poderosa. Basicamente a preocupação ela é fértil na nossa cabeça em imaginar adversidades. E eu acrescento ainda dizendo o seguinte, adversidades completamente imaginárias, ou seja, não são reais. Entende? Querendo ou não, a preocupação ela é um fator de negatividade muito poderosa. Porque muitas pessoas hoje sofrem por coisas que nunca aconteceram. Sofrem por coisas que estão na cabeça delas. A ansiedade, ela é tão poderosa quanto que ela é capaz de estragar o seu presente e negligenciar o seu futuro. Ela rouba o seu futuro, cria cenários, produz tragédias, desgasta a sua energia real com problemas irreais que não existem. Então, Jesus, ele justamente está querendo insinuar isso aqui sobre a preocupação. Outro grande erro. A preocupação, como eu disse, ela é um poder. Ela é uma entidade. E Jesus está querendo mostrar para nós um outro erro que acontece muito, que é a gente tentar carregar toda a nossa vida de uma vez só. Como assim carregar toda a vida de uma vez só? Jesus está dizendo para nós o quanto é irrelevante e, vamos se dizer assim, você está sendo tolo. Você está sendo completamente irracional. Você está sendo uma pessoa que não pensa, que não raciocina. Por quê? Jesus está dizendo, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã já vai trazer suas próprias preocupações. Eu acho muito legal, porque muitas das vezes a gente pensa consigo, então eu não posso sentir nenhum tipo de preocupação. Preocupação é pecado. Não. Como eu disse, ela não é um sentimento, ela é uma força ativa. Em certas circunstâncias, podemos até pensar que em determinadas circunstâncias controladas, podemos até pensar que a preocupação traz um fator positivo. Não necessariamente devemos pensar nela com um fator 100% negativo. Mas Jesus mostra para nós que tudo que vem da preocupação nunca é bom. Ou seja, se a preocupação está você, e você, sei lá, vamos pensar consigo, você vai ter uma prova amanhã, um exemplo qualquer. Uma prova com qual você precisa tirar uma nota determinadamente razoável, alta, para passar. Aí você faz o quê? Você está preocupado, certo? Normal.
Você está preocupado porque você precisa tirar uma nota alta. Mas você não está se deixando levar por essa força. Você apenas está com uma preocupação. Ela exerce algum fator positivo sobre você? Não. Ela só está ali. Aí o que você vai fazer? Você vai estudar para passar. Isso é o raciocínio óbvio, lógico. Certo? Então, o que Jesus fala? Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Cada dia a gente vai ter uma preocupação. É inevitável. Jesus está dizendo para nós, não adianta. Não vai existir um dia onde você não terá dificuldade, não terá problema, não terá preocupação. Não vai existir esse dia. Portanto, ele ao mesmo tempo pergunta para nós, portanto, se todo dia vai ter preocupação, dificuldade, o que você está fazendo, criatura? Por que você está tentando carregar a preocupação de amanhã, de depois de amanhã, sendo que você já tem problema hoje? O problema não é existir o mal, não é a preocupação em si. Até porque Jesus, ele em nenhum momento promete que não iria haver luta, que não haveria problemas, que não haveria preocupações, que não haveria tribulações. O problema é que eu quero carregar o problema de hoje, mais o de amanhã, mais o da semana que vem, mais o problema do mês todo. E ainda fico resgatando problemas que aconteceram no passado, ainda tem essa circunstância, fico resgatando problemas que aconteceram no passado e fico tentando carregar o fardo de tudo ao mesmo tempo. Aí Jesus é como se olhasse para nós e pensasse, criatura, você não pensa. Você não pensa. Você está apenas se mutilando. Você está se esmagando sozinho. O homem, ele fica se esmagando só por causa disso. Portanto, para de fazer isso. Jesus diz, Deus deu um dia por vez. Um dia. Deus, quando criou a Terra, ele não criou tudo de uma vez. Em um dia ele fez tal coisa, em outro tal coisa, em outro tal coisa, em outro tal coisa. Sétimo, descanso. Dia após dia. O homem tem que viver 10 dias de uma vez. Como eu disse, tem homem que se preocupa com o presente, com hoje, mais do que precisa. Seria o exemplo da prova. A pessoa se preocupar com a prova tanto hoje, tanto, mas se preocupar tanto, que de alguma forma ele se prejudica. E o que pode acontecer? Acaba que a pessoa ela pode se preocupar tanto com essa prova e a nota que ela precisa tirar hoje, que no fim ela fica toda prejudicada, cheia de preocupação e ansiedade, e no dia seguinte ela não consegue nem alcançar a nota. Então não adiantou de nada. Percebe que a preocupação ela não acrescenta em nada. Nada. Mas tem pessoas que já não se preocupam com o hoje, mas se preocupam com o amanhã. Aí talvez a criatura ela pense na prova de amanhã, na prova da semana que vem, tipo, né? Sempre muito costume, é legal pensar nesse exemplo. Uma pessoa que tem tantas provas. Amanhã eu vou ter uma prova, depois de amanhã outra. Aí a criatura fica pensando nas duas ao mesmo tempo. Putz, eu preciso passar em todas as matérias. Calma. Primeiro foca na de amanhã. Aí amanhã, aí sim pensa já na outra. Não precisamos pensar tudo de uma vez, percebe? Essa que é a ideia que Jesus quer falar. Não precisa pensar tudo de uma vez, porque senão não adianta. Qualquer pessoa ela vai entrar em colapso mental. Ela vai se esgotar mentalmente, vai paralisar. João 11, versículo 9. É muito legal esse versículo. Por quê? Presta atenção no contexto da passagem. Em João 11, versículo 9, é o versículo que fala sobre a morte de Lázaro, certo? Lázaro,
adoeceu, as irmãs mandaram uma carta, né, chamando Jesus, e Jesus não foi. Ele ficou onde estava por mais 2 dias. O que aconteceu? Lázaro morreu. E só depois de outros dias que Jesus foi lá. Aí o que aconteceu? Estes disseram: Mestres, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus responde: olha as palavras dele. O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Ele ainda disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus não se deixou levar pela preocupação. Antes ele disse: olha, o dia não tem 12 horas? O que vocês estão preocupados com uma situação que nem aconteceu? Os discípulos estavam pensando: mas mestre, se a gente for, a gente pode ser apedrejado. Tá preocupado com o quê? Eu não tô preocupado. Tô preocupado com o meu agora. Tô preocupado com essas minhas primeiras 12 horas. Amanhã, talvez eu pense nessa situação. Percebe a ideia de que Jesus está pensando? Então, Jesus está dizendo: olha, cuide primeiro das suas 12 horas do dia. Foque nisso. Foque nisso. Não tente carregar uma carga que não precisa. Existe uma carga diária. E a graça também é diária. A gente vai se aprofundar mais nesse ponto, que é muito importante. Próximo ponto que Jesus também quer nos falar. O que Jesus também está falando sobre a preocupação? Tudo que estamos vendo aqui é a causa da preocupação. O que causa a preocupação? A preocupação nos atrofia no presente. Uma consequência. Mas o que significa que ela nos atrofia no presente? O homem, ele vive preocupado com o amanhã. E uma coisa que você vai reparar. Só o fato do homem ficar preocupado com o amanhã, ele deixa de viver o hoje, ele não serve o hoje, não trabalha bem hoje, não ama hoje, ele não ora hoje, ele não faz as coisas hoje, ele não se precavê hoje, ele não cuida do hoje, ele nem sequer pensa no hoje. Porque ele está focado demais pensando no amanhã. Ele já tá vivendo o amanhã já. Na cabeça dele, ele já tá no amanhã. Vivendo o amanhã. Ou até mesmo vivendo uma tragédia na cabeça dele, que provavelmente na cabeça dele vai acontecer amanhã. Ele tá lá vivendo essa tragédia. Sabe? A gente tem que chegar para essas criaturas, e eu me incluo nisso, chegar para o Lucas, que muitas das vezes ficou ansioso com o amanhã, e perguntar para esse Lucas que pensa no amanhã: Lucas, o que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? Acorda para a realidade. Você tem um hoje para viver. Entende? Tem um hoje. A preocupação com o futuro, ela destrói completamente a nossa eficiência no presente. A gente deixa de ver o presente, esquece o presente. E isso vale muito, porque isso afeta demais a nossa relação com Deus. A gente se preocupa tanto, mas tanto com o amanhã. Ah, preciso buscar Deus amanhã. E hoje? Não vai buscar Ele hoje? Vamos destrinchar essa parte, porque essa parte ela é muito importante. Na prática, o que acontece? Vemos pessoas que elas não descansam. Elas não descansam em hipótese nenhuma. Não conseguem nem dormir. Por quê? Porque elas deitam na cama e ficam remoendo o passado.
remoendo o que aconteceu e antecipando o futuro. Um pensamento muito comum, e inclusive, particularmente, uma dificuldade que eu tenho. E hoje eu vejo, nossa, realmente eu não preciso disso, preciso enfrentar isso, que é os seguintes pensamentos. Eu era de tal jeito. Eu cometi tais erros no passado e ainda me culpo por isso. Quem não me garante que eu não vou cometer esses erros amanhã? Olha o pensamento. Foi pro passado, ignorou completamente o presente e já foi pro futuro. E o que acontece? A gente fica remoendo o passado, antecipando fracassos no futuro e imaginando quedas no futuro. Putz, eu caí em pecado ontem, quem não me garante que eu não vou cair amanhã? E o presente? E qual é o resultado disso? Esgotamento, culpa, queda no pecado, fracasso real, desgaste emocional e paralisia espiritual. Eu acho muito legal porque isso não é uma frase bíblica, mas eu sempre percebo comigo que uma grande parte, eu não vou falar sempre, porque pode ser que não seja sempre, né? Mas uma coisa que eu percebo que é muito comum, que é quanto mais a gente força tanto para evitar um problema, tipo, amanhã eu quero tanto evitar um problema, tanto, que em muitos casos, tentando evitar o problema, eu acabo por causar esse problema. É meio paradoxal isso, mas isso só nos revela uma coisa, cara. Não adianta o quanto você se preocupa, cara. Não adianta. É inútil. Você não vai conseguir evitar o problema de acontecer ou não. Não vai conseguir evitar. Não importa o quanto a gente se preocupe. Então, quantas vezes a gente pensa consigo, hoje eu caí no pecado. Ok. E agora? E se eu cair de novo amanhã? Aí o que Jesus está querendo dizer? Olha só. Irmão, você já não está conseguindo se sustentar hoje. Você caiu no pecado. E você está preocupado com amanhã? Te sustenta primeiro hoje. Amanhã a gente vê. Te sustenta primeiro hoje. Então, a partir disso, a gente já vai conectar direto com o próximo ponto. O próximo ponto é o seguinte: Jesus, na verdade, é um complemento desse nosso tópico. Então, eu não posso fazer nada pelo amanhã. Não, não é isso que eu quis dizer. Lembra do exemplo da prova? Não é que ele não podia ficar se martirizando, se preocupando com a prova de amanhã. Mas isso não significa que ele não devia fazer nada no hoje também. O que ele precisa fazer hoje? Estudar. Porque se ele não estudar, como é que ele vai passar amanhã? Também a gente precisa pensar, raciocinar o óbvio aqui também. Porque Jesus não está condenando aqui em nenhuma hipótese, assim, e, nossa, nem dá por entender isso, tá? Particularmente, por mim mesmo, a passagem, ela não dá por entender isso. Ela não está condenando a responsabilidade. Jesus não condena planejamento futuro. Jesus não condena trabalho futuro. Jesus não condena eu me organizar para o meu futuro, organizar meu futuro. Jesus não condena preparo legítimo. Tem pessoas que acreditam que não pode ter provisão. Tem pessoas que acreditam que não pode guardar dinheiro, uma reserva ali de dinheiro, ou pagar algum seguro de vida pensando no futuro. Por quê? Porque senão você está se preocupando com o futuro. Quem disse? Quem disse? Aonde que Jesus está condenando a provisão para o futuro? Provérbios diz que muito ele elogia as formigas,
Porque elas fazem provisão para o futuro, elas estocam alimento para sobreviver em determinado período. Ele elogia as formigas que fazem provisão. Até porque não faz sentido isso, sabe por quê? Porque Jesus é quem determina, Deus quem determina, né, o dia do plantio e da colheita. Ele que determina o dia de plantar e o dia de colher. É ele que determina. Pense num cara que é agricultor, né? Ele faz plantações. Ele semeia a planta pensando no hoje? Não. Ele semeia a planta, ele semeia com as sementes pensando no futuro, que algum dia logo ele vai colher aquilo. Então o que ele faz? Ele ara a terra, ele semeia, ele cuida. Para quê? Ele rega para quê? Para colher hoje? Não, para colher lá no futuro. Aí pensa comigo, quer dizer que todos os agricultores agora são pecadores. Por quê? Porque eles fazem isso pensando no futuro. Pois é, óbvio, raciocinando agora, óbvio que não é isso. Então, por que que a gente então pensa muitas das vezes que fazer provisão para o futuro é errado, é pecado? Tem gente que acredita que é pecado mesmo. Deus determinou até quando é o dia do plantio e da colheita. Deus diz, no suor, em Gênesis 3, no suor do teu rosto comerá do pão. Ou seja, nós precisamos ter provisão. Comprar o alimento para o mês. Precisamos, através do nosso suor, com trabalho duro, com o nosso dinheiro, com onde a gente conquistou, através do nosso suor, fazer a provisão para que a nossa geladeira tenha provisão de alimento, de bebida, para que os nossos guarda-roupas tenham provisão de roupas, vestimentas. O que você não pode fazer, então? Jesus não está condenando a responsabilidade. Ele está condenando você ser dominado por isso. Uma coisa é você cuidar, outra coisa é você se deixar dominar por isso. Vamos entender melhor essa diferença? Bem breve. Responsabilidade. Eu vou cuidar do que eu preciso fazer. Ou seja, eu tenho um problema hoje. Minha geladeira tá sem comida. Ok. Então eu vou hoje no mercado comprar o estoque de alimento do mês. Legal? Problema de hoje. Ansiedade. Putz, abre a geladeira, tá cheio de comida. Nossa, mas e se eu ficar sem alimento no fim do mês? Eu preciso ir no mercado para comprar e preencher a geladeira total. Tipo, calma lá, pô. Tua geladeira não tá sem comida, tá com comida. Aí você tá preocupado se vai ficar sem alimento no fim do mês? O exemplo das provas também que eu citei. Uma coisa, beleza, tem uma prova amanhã. Tô preocupado? Tô, porque eu preciso tirar uma nota alta. Mas daí eu vou estudar por hoje. Vou cuidar do que eu preciso fazer para tirar uma boa nota. Mas eu não preciso tirar uma nota alta só nessa, eu preciso tirar uma nota também alta em 3 matérias. Sim, irmão, entendi. Mas uma coisa por vez. As provas não vão acontecer no mesmo dia. Se preocupa primeiro com a de amanhã, depois se preocupa com a próxima. E depois se preocupa com a próxima. Pode estudar as 3 no mesmo dia? Claro. Como bem preferir. Mas você não pode se deixar dominar pela ansiedade e ficar trazendo os problemas de todos os dias do futuro para cá. Então, como a gente viu aqui, é necessário ter responsabilidade. Na verdade, é totalmente bíblico. Irresponsabilidade é condenado pela Bíblia. A Bíblia, em nenhum momento, a Bíblia diz, olha, o irresponsável é como um tolo. Por quê? Porque ele não faz provisão, não cuida, não se protege, não observa os alertas. É um tolo, percebe? Então vamos lá. Outro ponto. A preocupação
é uma falha em aplicar a fé. Como assim uma falha em aplicar a fé? Isso nossa, assim, é um dos mais profundos pontos, assim, para mim. Muito profundo. Porque Jesus, ele tá querendo mostrar pra gente o seguinte: irmão, a sua fé, ela não vai surgir automaticamente. A fé, ela não vai cair do céu só porque você vai para a igreja e você ora ali, nem que seja uma vez por dia. Não é isso. Como a gente viu, o que é homens de pequena fé? Homens que creem na salvação, mas que não aplicam a fé nos coisas diárias. Porque a gente pensou, mas Lucas, eu vou para a igreja todo domingo, eu não falto. Eu vou para a célula e eu oro todo dia. Eu oro quando eu acordo, eu oro depois de antes de almoçar, eu oro antes de jantar, eu oro antes de dormir. Beleza. Mas a questão é, eu não quero saber o quanto você ora ou se você vai para a igreja. O que Jesus quer saber é, você aplica aquilo que você diz acreditar no seu viver diário? Orar? Bom, assim, muitas pessoas oram. Muitas pessoas se professam ser crentes e oram. Muitas mesmo. Na verdade, oração pode ser feita por qualquer pessoa, até por uma pessoa que mal acredita em Cristo pode ser feita uma oração. Agora, se a oração é verdadeira, e se ele é crente verdadeiro, é outra história. Tem gente que ora, orei de manhã, orei antes de sair de casa, Senhor, me abençoa, me vai comigo e tal, beleza, orou. Aí vai pro trabalho e começa a focar e falar mal de uma colega de trabalho. Tipo, o que é isso, irmã? Percebe que o negócio é, a gente não quer saber o quanto você ora. Você aplica a sua fé na sua vida diária? O crente, ele precisa aplicar fé. Ele precisa lembrar-se das promessas. Lembra? A Bíblia é repleta de promessas para os crentes. A gente tem que se lembrar dessas promessas. Confiar em Deus. Falar consigo mesmo. Dialogar consigo. O crente, ele dialoga consigo. O crente, ele entra consigo mesmo e se pergunta, Lucas, cadê? Você está aplicando a sua fé? Cadê a sua fé? Você diz que tem fé? Ótimo. Cadê? Cadê? Você está aplicando na sua vida diária? Você está confiando no Senhor e aplicando até nos mais minúsculos detalhes da sua vida? É confrontar esses pensamentos e rejeitar esse raciocínio ansioso. Rejeitar completamente. Percebe? Salmos 42, versículo 5. É um salmo muito legal, porque agora você nunca mais vai ver esse salmo como você viu antes. Esses salmos, basicamente, é o salmista dialogando consigo mesmo por causa da fé. Porque um crente, ele dialoga consigo mesmo. Salmos 42, versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? Agora você nunca mais vai pensar esse versículo do mesmo jeito. Porque é um salmista dialogando com a própria alma. Ele está dizendo, ó minha alma, por que você está abatida? Cadê sua fé? Esqueceu que você tem um Deus? Esqueceu que você é filho do grande eu sou, que cuida das aves, que cuida dos lírios? Será que você não confia no Pai que cuida de você? Que te dá graça todo dia? Por que estás abatida, ó minha alma? O salmista, ele está repreendendo a sua alma. Está dando um sermão na própria alma. Está lembrando da alma, olha, lembre do seu Deus. Ele combate esses pensamentos ansiosos. Portanto, a gente pensa consigo, Senhor, eu quero mais fé. Senhor, me dê mais fé. Não cultiva essa fé não para ver.
Porque a fé não vai cair do céu milagrosamente. Ela não vai surgir, nem vai se desenvolver automaticamente. Você tem que cultivar. Como ampliar a fé? Praticando a fé. Aplicando a fé. Ela cresce sendo exercida, lembrando da fé, dialogando com a fé, aplicando a fé, alimentando a fé com a palavra, com oração. Ir à igreja. Percebe que ir à igreja, a oração é só um ponto. Eu alimento minha fé lendo a palavra, orando e indo à igreja. Mas também preciso lembrar dela, preciso exercer ela, preciso aplicar ela. Outro ponto da ansiedade e da preocupação. Pare de tentar acumular graça para o futuro. Esse é um tópico que, particularmente, eu vejo muitos cristãos, incluindo esse cristão aqui, esse cristão, claro, e eu falo por vocês, principalmente eu, gente. Mais do que vocês, eu principalmente. Isso vale para mim. Temos muito a tendência de querer garantias antecipadas, querer força para os dias futuros. Mas uma coisa a gente esquece. Deus, ele trabalha dia após dia. Dia após dias. Deuteronômios 33, versículo 25, está escrito: como os teus dias, assim será a tua força. Não é uma força para o resto da tua vida, mas força o suficiente para cada dia. Tem gente que tem fraqueza em tal tentação. Aí ela fica preocupada, meu Senhor, será que posso, tipo assim, cuidar, eu preciso tomar cuidado para eu não cair em tentação amanhã, para eu não cair no pecado amanhã. Mas, irmão, você não está cuidando nem do hoje, você está preocupado se vai cair amanhã. As provas, está pensando na prova de amanhã, mas esquece das provações que a gente sofre hoje. Tribulações de amanhã, mas esquece do hoje. Lutas de amanhã, mas esquece do hoje. É entender uma coisa, o seguinte: o homem, ele olha para o amanhã, para o próximo mês, e pensa, eu não vou suportar. Esse pensamento é um pensamento maldito. Por quê? Porque isso é contra a palavra do Senhor. Falo por vocês, por experiência minha, como eu digo, isso é muito, para mim, particularmente, nesse sentido, eu sei que sou mais pecador do que vocês que estão assistindo. Porque o que aconteceu comigo? Experiência própria. Caí no pecado num dia. No dia seguinte, eu estava preocupado se eu ia cair no pecado no dia seguinte. Não exatamente no dia seguinte, mas eu estava pensando, e se eu cair no pecado de novo no futuro, depois? E eu ficava pensando tanto no depois, que eu esquecia do hoje. Esquecia que eu precisava cuidar e buscar o Senhor no agora, não é nem só no hoje, mas no agora. Eu ficava pensando no depois e esquecia do agora. O que acontecia? A tentação, ela não vem no futuro. A tentação, ela vem agora, no presente. Aí o que acontece? A tentação veio e adivinha? Caí. E no dia seguinte eu repeti o mesmo erro e caí no mesmo erro de novo. E qual foi o pensamento final que eu tive? Eu não consigo suportar esse pecado. E hoje eu vejo pensamento maldito que eu tive. Maldito. Porque em nenhum momento isso é verdade.
A palavra do Senhor fala pra gente: nenhum pecado, nenhuma tentação vos sobreveio, dos quais vós não possa suportar. É muito poderosa essa passagem. Isso significa que é o seguinte: toda a tentação que sofremos, entenda uma coisa, somos capazes de suportar através da graça de Deus. Portanto, é horrível, horrível quando a gente chega a pensar que nós não somos capazes de suportar essa tentação. Porque isso significa que a gente está dizendo que Deus está mentindo. A gente está falando para Deus que Ele está mentindo quando Ele diz para nós que nenhuma tentação que veio sobre nós vem de forma que a gente não possa suportar. Ou seja, Ele diz que toda tentação que vem sobre a gente, somos capazes de suportar. Todas. Aí a gente vem e pensa que a gente não consegue suportar. Mas sabe o que é isso? Isso que a gente pensa de não suportar, nada mais é do que uma desculpa pessoal nossa para não confiar em Deus. É tipo, eu caí no pecado. Pai, mas eu caí no pecado porque eu não consigo suportar. É muito mais forte do que eu. Mentira. Sabe por que não conseguiu? Sabe por que caiu? Porque provavelmente isso é uma certeza absoluta. Eu não preciso nem sequer. Tipo assim, eu não preciso provar. Por que caiu? Porque não buscou a graça diária. A preocupação estava em qualquer outro lugar, menos no presente. Não buscou a Deus. Não aplicou a fé. Não fechou as brechas do inimigo. E vem dizer que não aguenta? E isso eu falo pro Lucas aqui. E dou esse conselho a vocês. É uma falha muito grande. O que ele prometeu? Ele prometeu graça suficiente para hoje. Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, ó. Jesus ele fala também sobre a tentação do futuro. Ou seja, não antecipe um futuro que Deus ainda não trouxe para nós. O que isso significa? Muitas das vezes, essa ansiedade também é a gente tentando correr na frente de Deus. O crente, ele precisa obedecer a Deus hoje, confiar em Deus hoje e buscar a Deus hoje. Por quê? Hebreus 13, versículo 8. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Então, o Deus que sustentou eu hoje, ele sustenta a minha também amanhã. O problema é que a gente esquece disso. Um erro muito comum que os crentes tendem a pensar. Muitas vezes, eu já ouvi crente dizer que já entregou a vida completamente para Deus. Completamente. A gente vai entrar legal nesse assunto. Você vai ver. Tem crente que chega e diz, entreguei minha vida completamente a Deus. Interessante. Então por que caiu em pecado? Se você entregou sua vida completamente a Deus, por que você caiu no pecado? Vamos explicar aqui. O problema, muitas vezes, não é que a tentação é invencível, mas é uma incredulidade prática. O homem, ele, como eu falei, ele pensa, eu vou cair, não tenho o que fazer, é mais forte do que eu. E as escrituras dizem, Deus sempre, sempre proverá um escape para você, para que você escape da tentação. Deus sempre vai te sustentar, Ele sempre vai te dar graça o suficiente para resistir. E isso não vale só para o futuro, isso vale para o passado também. Porque o passado também tem poder de nos escravizar. Tem pessoas que são presas ao passado, que ficam remoendo erros do passado, vão dormir à noite e ficam repetindo culpas que eles cometeram, erros que eles cometeram, fracassos que eles viveram. Principalmente
uma pessoa que eu conheço aqui, acontece muito. E qual que é o resultado disso? O desgaste, perda de energia, incapacidade de viver o presente. Portanto, o passado não pode ser alterado pela preocupação do presente. Eu acho muito admirável pessoas que têm a incrível habilidade de esquecer o passado. Talvez a gente possa pensar, não, mas não devemos esquecer o passado. Devemos. Passou. Não importa o que aconteceu, passou, não adianta, nada vai mudar. O passado, ele não vai alterar e não deve, em nenhuma circunstância, alterar nem o presente nem o futuro. Passou, aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. O meu passado não pode me determinar no que eu vou ser e no que vai acontecer hoje ou amanhã. Portanto, sempre pensando nessa ideia agora, próximo ponto é: o crente, ele entrega sua vida a Deus. Qual que é o problema muitas das vezes da preocupação? É porque o crente, ele não entrega sua vida a Deus. Aí você vai pensar, ué, Lucas, mas não entendi, não era uma questão de pensamento errado? Claro que é. Porque tem gente que pensa, eu já ouvi crente que chega para mim e fala, puxa, eu entreguei minha vida completamente a Deus. Tá. Quando? Você vai falar, domingo, o culto foi maravilhoso, entreguei minha vida a Deus ali completamente, agora a minha vida é do Senhor. Tá. Entendi. Só que você entregou sua vida para Deus domingo. Você já entregou sua vida para Deus hoje? Porque as pessoas, elas pensam e têm um péssimo hábito de querer acumular graça. A graça que eu recebi hoje vai me servir para amanhã. A graça é diária, irmão. As bênçãos, diária. A sustentação, diária. Não é porque você foi sustentado hoje, confia que amanhã você também vai. Confia que a sustentação de hoje vai servir para amanhã. Amanhã você tem que buscar nova sustentação no Pai. Nova graça. Então, preste atenção. O Pai sustenta-me hoje. Se preocupar com o hoje. Recebes a graça hoje. Qual que é o erro? Só porque você entregou sua vida no domingo, isso não significa que você vai morrer com a sua vida entregue para Deus. Então, vamos corrigir essa frase. O crente entrega a sua vida a Deus todos os dias. Todos os dias. Se você entregou sua vida para Deus ontem, ótimo. Hoje é um novo dia. E hoje é uma nova circunstância, novos problemas, novas dificuldades, novas sustentações do qual você precisa buscar. Se você entregou sua vida para Deus ontem, ótimo. Agora você precisa entregar hoje também. E amanhã também. E depois de amanhã também. Dia após dia. Isso é dependência contínua. A gente fala tanto de dependência bíblica, tanto. Aí a gente pensa, preciso depender de Deus. Pessoas que falam tanto de depender de Deus, mas se entregam ou só no domingo, ou em um dia da semana, e o resto... Agora eu levo nós à reflexão. Você sabe o significado de dependência? Sabe o que é depender? Depender de comida. Se você não comer alimento hoje, onde você depende de alimento físico. Se você não come alimento físico hoje, não bebe água, que você também depende de água. Se você hoje não come nem bebe o dia inteiro, irmão, amanhã a chance de você acordar doente é muito alta, porque você depende de comer e beber todo dia. Nome disso? Dependência.
E você acha que vai suportar as tentações? Você acha que vai conseguir enfrentar as preocupações, enfrentar as ansiedades, enfrentar as dificuldades da vida? Ainda acha, e é ousado de achar que vai desenvolver a fé, vai receber o Espírito Santo, vai crescer espiritualmente? Acha tudo isso achando que basta se entregar nos dias de domingo, ou seja lá qual for o dia da semana, entregar, se entregar só na segunda? Eu entreguei minha vida para Deus na segunda, isso vai pro resto da semana. Você acha? É ousado esse pensamento. Todo dia, dia após dia. Tem crente já que até busca Deus todo dia. Já é uma circunstância melhor. Mas o que eu falo para esses crentes? Sempre busque melhorar mais ainda. Tem crente que busca Deus só nos últimos 5 minutos do dia. Deus, os últimos 5 minutos do dia, ele lembra de Deus. Aí ele ora, busca o Senhor. Assim, tudo bem. É bom que você lembre de Deus todo dia, nem que seja nos últimos 5 minutos do dia. Só que não é isso que a gente quer pro nosso Pai. A gente não quer lembrar do nosso Pai só nos últimos 5 minutos do dia. Queremos a todo momento estar com Ele conosco. É uma quarta-feira qualquer, às 1h37 da tarde, percebe? Qualquer horário, 1h37 da tarde. Me acontece uma situação. Naquele exato momento eu já penso, olha, o meu Senhor me ensinou isso. Portanto, eu vou aplicar da minha fé que o meu Pai me ensinou nessa situação. Ou um sábado qualquer, às 9h46 da manhã, uma pessoa faz algo que você não gosta, contra você. Aí você automaticamente pensa, oxe, o Senhor me ensinou que eu devo amar meu próximo. Não devo guardar mágoas, mas antes devo perdoar. Portanto, é o que eu farei com essa pessoa. Vou perdoar essa pessoa, vou amar essa pessoa, por mais que ela tenha me machucado, que de fato machuca, né? Mas por mais que ela tenha me machucado, eu vou amar ela. Vou orar pela vida dela. E ajudar se for preciso. Percebe? Entenda mais coisa. Se entregar a Deus, não tem hora do dia, não tem dia da semana. Isso é dependência. A fome, quando você sente fome, a tua fome geralmente não tem horário. Quando bate a fome, você quer comer algo, você vai e come. Quando você sente sede, sua sede não tem horário. Quando o seu corpo precisa de água, ele vai te avisar. A qualquer hora do dia. A qualquer hora mesmo. Aí o que você precisa fazer? Precisa ir lá e beber. Mesma forma. A fé, qualquer momento, em qualquer circunstância, aplicá-la. Então, sempre vamos entender o seguinte. Deus nos fez tantas promessas e a preocupação e a ansiedade são justamente a falta de confiança nessas promessas. Total ausência de confiança. Jesus não promete ausência de sofrimento, não promete ausência de dificuldade nem de tentação. Por isso que Jesus lhe cita as seguintes palavras: basta cada dia seu próprio mal. Irmão, hoje pode ser que você caia em preocupações, ansiedades, problemas, tentações. Pode ser que hoje você seja tentado. Então hoje você tem que buscar sustentação para resistir às dificuldades, preocupações, tentações de hoje. Se vai ter problema amanhã, se você vai ser tentado amanhã, amanhã é amanhã. Hoje é hoje. Vamos focar no hoje. E vimos que a ansiedade e a preocupação, elas revelam fé mal aplicada. Isso é o raciocínio final e é exatamente a forma que Jesus finaliza o capítulo 6.
Basicamente, o problema da ansiedade, preocupação, o problema de acumular tesouros sobre a terra, é um problema de fé mal aplicada. É uma confiança enfraquecida em Deus. A fé, ela basicamente se resume a recusar pensamentos ansiosos. Eu preciso recusar, é não dialogar. Ter fé nunca não é que eu não vou ser tentado pela ansiedade, é se recusar a entregar o coração para ela. É chegar para a ansiedade e falar, olha só, esses pensamentos não são reais. Eu não vou confiar em você. Não vou confiar nesses pensamentos, porque eles não são reais. Você está me sabotando. Essa preocupação em nada vai me acrescentar. Portanto, eu vou buscar sustentação de Deus, provisão de Deus, vou confiar no Pai e não vou dialogar com esses pensamentos. Escutem muito bem o conselho que eu dou aqui. Não dialogue com a preocupação. Não dialogue com a ansiedade. E não dialogue com a tentação. Não dialogue. Porque foi por causa de brecha de diálogo com a tentação que a Eva mordeu a maçã. E muitos outros exemplos bíblicos caem nessa mesma história. Não dialogue com a preocupação e a ansiedade. Corte na hora e diga, não vou ouvir você. E confie no Pai. Jesus não promete ausência de lutas, mas promete graça diária, presença diária e sustento diário. E assim, com grandiosidade, a gente finaliza o capítulo 6. Ao ver sobre a graça do Senhor, ao ver o quanto nós precisamos ter cuidado com o nosso próximo e principalmente sobre a nossa relação com Deus. Tesouros nos céus e na terra. Acumule tesouros no céu e não na terra. Cuide para que seus olhos sejam bons e não maus. Você não tem como servir a 2 senhores, escolha um. Não fique ansioso. Não tem para quê. Confie no Pai. Busque o seu reino em primeiro lugar. O resto, tudo é secundário. Mas em primeiro lugar, o reino dos céus. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar para finalizar esse capítulo. Senhor meu Deus, Pai, graças te damos. Obrigado por mais uma passagem maravilhosa, Pai. Mais um capítulo onde tu nos ensinou sobre confiança, fé, oração, jejum, esmola. Nos ensinou, Pai, sobre negar a si mesmo para que nós não venhamos ser vistos pelos outros, mas antes que a gente faça em secreto. Porque tu vê o nosso secreto, Pai. Tu vê o nosso coração, tu vê a nossa situação, Pai. Pai, nós somos muito pecadores, Pai. Nossa natureza é pecaminosa, Pai. Portanto, nos perdoe. Nos sustente dia após dia, Pai. Que possamos dia após dia nos entregar totalmente a Ti. E que a Tua graça, que cobre todos os aspectos da nossa vida, venha nos sustentar diariamente. E todo momento, não importa a hora, não importa o lugar, não importa a situação, nem o tamanho dela. Tu me sustenta em a todo momento. Que tu venha ampliar a nossa fé, Pai. Amplie cada vez mais a nossa fé. Nos ensine a aplicar a fé, nos ensine a alimentar a fé e exercer dela cada dia mais. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.